Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá, pessoal. Vamos a mais um programa, o Espiritismo em Nossas Vidas. E hoje eu achei um tema aqui um pouco diferente do que eu tenho acostumado a fazer. Os grandes colaboradores na formação do Espiritismo. Um dia eu fiquei pensando. Nós temos desde a época, antes de Kardec, que já fiz alguma coisa aqui, algum programa, sobre Descartes, sobre Spinoza. E eu acho que eu pensei, puxa, por que eu não junto tudo isso e a gente tem uma ideia, talvez até cronológica, dos acontecimentos até chegar no Espiritismo nos dias de hoje. O Espiritismo que hoje está sendo debatido nas redes sociais, e algumas coisas são até interessantes, são ensinamentos para nós, e outras, a impressão que nos dá que não passa de busca de satisfação, do orgulho, da vaidade, porque o Espiritismo não é isso, nem aquilo, mas não pode isso, não pode aquilo, isso aqui está errado, e pessoas falando um monte de coisa, quando na verdade o que nós devíamos estar fazendo agora não é nada disso. O que nós devíamos estar fazendo agora era nos preocupar com o nosso interior, com o nosso ser, com ajudar o próximo, com a caridade. Sim, nós vamos bater um papinho aqui, e nós vamos ver que o Espiritismo, todo mundo sabe, é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, sem dúvida nenhuma. Quando ele vem para o Brasil, ele vem mais carregado do aspecto religioso em função das dificuldades que existem aqui no Brasil. Mas vamos lá. O Espiritismo vai surgir no século XIX, mas seu caminho foi preparado por séculos de pensamento, observação e serviço. Alguns pilares que são importantes para a existência do Espiritismo. Liberdade de pensar. Se não houver liberdade de pensar, não tem Espiritismo. Razão e método. Tudo no Espiritismo tem método, tem uma fé raciocinada, uma lógica muito bem montada. Sim, os opositores do Espiritismo vão dizer, não, mas essa fé aí não tem nada de raciocinada. Como não? Parte do princípio, sim, parte de um princípio, a existência de Deus. E esse Deus é infinito. Esse Deus é a causa primária de tudo e a inteligência suprema do universo. É a definição que nós temos de Deus. E a partir daí, trabalha-se em cima disso, para se chegar na imortalidade da alma, na pré-existência de tudo, da continuidade da vida, dos planetas habitados e tudo mais. Fenômenos estudados, o Espiritismo estudou e continua estudando com muito critério tudo isso. E claro, nada disso teria valor se não tivesse a caridade, se não ajudássemos os que precisam. Então é tudo muito bonito, mas sem caridade nós não vamos a lugar nenhum. Da filosofia à ciência, da ciência à fé raciocinada, da fé raciocinada ao compromisso moral. É esse que é o caminho. Não tem como. Nós vamos lembrar que o Espiritismo vai começar a ventilar alguma coisa. Lá atrás, na época de Giordano Bruno, um padre que foi queimado, porque ele dizia que a vida continuava, que o universo era habitado, defendeu a grandeza do universo em uma época de horizontes estreitos, afirmou que existem múltiplos mundos habitados, não só nós, e ele, de uma certa forma, ele começa a preparar alguma coisinha. Sim, ele foi queimado vivo, porque ele estava falando coisas que eram heresias, onde já se viu, e para muitas pessoas até hoje isso é heresia. Passa um tempo, aparece Spinoza, Deus compreendido pelas leis universais, superação da imagem antropomórfica,
Foi Spinoza que foi um dos primeiros a falar, não, peraí, Deus não tem a figura de um ser humano. Deus está em tudo, está na natureza, está nas galáxias, está no microcosmo, está no macrocosmo, está em tudo quanto é lugar. Então ele não tem essa ideia antropomórfica de um ser. Ética como libertação de paixões e amadurecimento interior. Spinoza falou muito isso. Então ele já foi também mais um elemento que trabalhou para a construção do espiritismo. Logo depois nós vamos ter Descartes, com a valorização da dúvida, do método, da razão, consciência colocada no centro da investigação. Foi nele que cria-se o pensamento lógico, importantíssimo no trabalho da doutrina espírita. A grandeza de Kardec foi transformar fenômenos dispersos em uma doutrina organizada. A grande sacada do Kardec foi essa. O professor Hippolyte Léon Denisard de Rabaillot. A grande sacada dele foi essa. É ver aquelas coisas que estavam acontecendo em teatros, em circos, sobre mesas que giravam e coisa que tal, e ele levou isso num lado muito, muito sério. Em 1857, ele publica o Livro dos Espíritos. E o método de Kardec, que ele chama de fé raciocinada, é observar, comparar, concordar e concluir. O fenômeno não era o ponto final, era a porta de entrada para uma compreensão moral da vida. Ele não ficou preocupado com o fenômeno. Ele percebeu no fenômeno, na mediunidade, nos fenômenos mediúnicos, uma análise profunda em busca de valores para a vida, em informações para a vida, compreender mais profundamente a vida. Nesse mesmo momento, poucos anos depois, aparece Camille Flammarion, um astrônomo, divulgador espírita, interesse por aparições, telepatia e sobrevivência. Amplia o debate entre cosmos, alma e consciência. Logo depois aparece William Crookes. William Crookes, aquele que ganhou o prêmio Nobel. Cientista inglês, grande prestígio, investigou fenômenos com controles e instrumentos. Sim, ele fez muitos estudos, muitos estudos, no contexto das aparições espíritas, né? Então, eu escrevi assim, exemplo de abertura científica diante de fatos incomuns. Claro que ele foi taxado de louco, de um monte de coisas pelos cientistas da época, mas o trabalho dele frente aos fenômenos espíritas foi intenso. Também, mais ou menos naquela época, vai aparecer César Lombroso, médico e criminologista. No começo ele era meio contra o espiritismo. Ele tentou ver que o espiritismo era uma coisa falsa. Ele acabou percebendo que ele estava errado. E nessa mesma época vai aparecer Gabriel Delaine, engenheiro pensador espírita francês, defendeu o aspecto científico da doutrina, estudou alma, perispírito, reencarnação e mediunidade. Olha só, eu coloquei aqui algumas pessoas, são centenas de pessoas, milhares de pessoas, até hoje, quantas pessoas não estão estudando e falando de espiritismo? Gustave Geley e a metapsíquica. A pesquisa metapsíquica buscava compreender fenômenos da consciência em diálogo com a ciência do seu tempo. Pois é, Auguste Geley foi um outro monstro, por assim dizer, na luta pela transcendência da alma. Médico francês, pesquisador dos fenômenos psíquicos, primeiro diretor do Instituto Metapsique Internacional. Estudou materializações, ideoplastia, esterilização de formas, viu o ser humano como uma consciência em evolução. Olha que trabalho maravilhoso que esse cara teve. Pois é, aí a doutrina espírita estava solidificada, estava formada, estava em ampla distribuição pela Europa, para os Estados Unidos, e vem para o Brasil. E aqui um dos primeiros que trabalhou profundamente a doutrina espírita, Bezerra de Menezes. Médico, político, servidor de caridade, chamado médico dos pobres,
trabalhou pela união e organização do movimento espírita. Dr. Bezerra fez muito pelo espiritismo lá no final do século XIX, começo do século XX. E nós vamos ver Eurípides Barçanufo, que é da cidade de Sacramento, que é ali pertinho da cidade do Chico. Ele foi o fundador do primeiro colégio espírita. Mas agora você vai começar a perceber, uniu educação, assistência e vivência evangélica. O espiritismo, então, como eu disse logo no comecinho, ele vem para o Brasil, mas ele vem com a parte religiosa e assistencial, porque é o que o povo brasileiro precisava e precisa até hoje. Então, se nós vamos percebendo, aqui eu coloquei agora bem resumido, Leon Denis, filósofo e moralidade, Carl Schuntel, do interior de São Paulo, divulgador espírita, Anália Franco, educador e amparo social, Batuíra, trabalho, fé, assistência, Dona Ivone Pereira, mediunidade, literatura, Leopoldo Machado, juventude, educação e dinamismo. Aqui no Brasil, a doutrina espírita encontrou um terreno fértil, sem dúvida nenhuma. Principalmente a mediunidade e a caridade foram dois que caminharam juntos. A ciência espírita ela não teve muito, agora começou a aparecer alguma coisa, mas ela não tinha tanta coisa assim, em termos de ciência aqui. Filosofia de vida, sim, toda vez que a gente adota ser um espírita, nós vamos automaticamente adotar para o nosso comportamento, para a nossa vida, a filosofia espírita. Eu deixei para o final duas pessoas importantíssimas, pelo menos para mim, por isso que eu coloquei, que é o Chico e o Divaldo. Chico, mediunidade, consolo e humildade. Chico tornou o espiritismo conhecido por sua obra mediúnica, mas sobretudo por sua vida simples e fraterna. Eu falei no começo de ataques e hoje você tem muitas pessoas nas redes sociais atacando o Chico. São pessoas que nunca viram o Chico nem gordo nem mais magro. A única coisa do Chico que eles veem são fotografias e os livros. Então não sabe o que foi esse espírito maravilhoso, que deu uma alavancada muito grande no espiritismo no Brasil pelo processo mediúnico, pela caridade, por seus 400 livros que ele escreveu, quer dizer, que ele psicografou. Um outro, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Um homem envolvido com educação, com a paz e, claro, a divulgação espírita. Se existem alguns centros espíritas na Europa, grande parte é devido ao Divaldo. Nos Estados Unidos, até na Ásia. Os poucos centros espíritas que existem é graças a ele, que andou muito por esse planeta divulgando a doutrina espírita. Grande divulgador da doutrina no Brasil e no exterior, psicografia de extensa obra, com destaque para Joana, fundador da Mansão do Caminho, junto com o tio Nilson, em Salvador, e é uma referência em educação, assistência e pacificação. Ele tinha um trabalho que ele fazia para o mundo todo chamado Você e a Paz. Eu tive o prazer de alguns desses trabalhos, onde o objetivo do Divaldo era mostrar que a paz do mundo começa em você. Se você não está em paz, não vai ter paz no mundo. Se todo mundo começar a ter paz dentro de si, ela instala-se no planeta. Então, nós vamos perceber que eu pus aqui meia dúzia de pessoas, mas no Brasil nós estamos falando em centenas de pessoas trabalhando pela doutrina, na França, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Por exemplo, na Espanha, nós vamos lembrar de Amália Domingos Soler. E assim me veio agora o nome dessa figura maravilhosa. Veja, pessoal, quem preparou tudo? Spinoza, Descartes. Ampliam liberdade, razão e visão de Deus. Quem codifica? Kardec. Quem começa a fazer investigação? Flammarion, Krug, Lombroso, Delaine, Gelei. E quem viveu essa doutrina? Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra, Chico, Divaldo.
O maior colaborador do Espiritismo é aquele que transforma a própria vida e serve ao próximo. Esse é o maior colaborador. E disse Jesus: eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Consolador nos convida à fé raciocinada, à imortalidade compreendida e à caridade vivida. Vamos trabalhar pela doutrina. Vamos divulgá-la. Vamos ser exemplos. Vamos ser um exemplo de espírita. Para que todos que olhem falem, puxa, isso é o Espiritismo? Que legal. Estão tentando. Forças tentam derrubar o Espiritismo. Tentam se infiltrar nas casas espíritas com ideias perigosíssimas para desestabilizar. E compete a nós, espíritas, que queremos o bem do planeta Terra, queremos o bem de todas as pessoas e queremos o bem do Espiritismo. Vamos orar muito, fazer a nossa parte, ter fé e seguir em frente. Mesmo que nós estejamos cansados, está difícil, sim, está muito difícil, o momento é muito delicado. Isso nos convida a orar mais, a respirar, a refletir e lembrar que Jesus está com todos nós. Não é comigo só, com você, ou com ele, ou com ela, é com a humanidade inteira. O Cristo está com todos. Disse uma vez Paulo, eu não sei se eu estou no Cristo ou o Cristo está em mim. Como seria maravilhoso se todos nós, seres humanos, pudéssemos falar a mesma coisa. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até o nosso próximo programa, o Espiritismo em Nossas Vidas.